e sejam bem-vindos a mais um Falar Informal. O tema do programa de hoje é saúde mental. A saúde mental está intrinsecamente relacionada com o trabalho que desempenhamos e é um dado adquirido para a maioria das empresas e para os seus trabalhadores. No entanto, é um dado extremamente difícil de medir, sobretudo agora que atravessamos uma pandemia. O acesso aos cuidados de saúde é um direito e é consensual que o acesso aos cuidados da saúde mental está subalternizado em relação ao acesso aos cuidados de saúde física. Neste sentido, o Estado, as entidades públicas e privadas, as universidades, as famílias e, sobretudo, cada um de nós deve fazer um esforço ativo e coletivo no sentido de acabar com o estigma da saúde mental, que continua a ser um peso pesado para carregar. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço desde já a presença, o professor Dr. Eduardo Carcaja, Presidente da Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, a doutora Ana Soares, Coordenadora do Gabinete de Apoio à Vítima Sénior, e a doutora Sofia Espaim, Coordenadora do Projeto Bairros Saudáveis no bairro de Cabo Longo. Professor Eduardo, comece por si e gostava de lhe perguntar qual o verdadeiro significado da saúde mental. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. A OMS define muito bem o que é a saúde mental, mas mais do que é uma definição é o que nós sentimos, não é? Nós sentimos muitas das vezes aqui algo que parece que não está bem, não sabemos bem o que é, que estamos se calhar com algum mal-estar e que depois tem tradução. Podemos dizer que é desde logo um bem-estar em que cada um de nós, cada pessoa é capaz de usar aquilo que são os seus recursos internos, recuperar de dias menos bons, daquilo que muitas vezes chamamos do stress do dia-a-dia, e que naturalmente tem a ver com ser capaz de ser produtivo, e aqui falamos nomeadamente a nível profissional, e também depois de sentir que é capaz de contribuir para a comunidade. Portanto, toda esta interligação entre o eu individual, o eu produtivo e o eu coletivo é importante que esteja equilibrado. Muitas das vezes o que acontece é que há desequilíbrio numa dos pilares e de facto depois as pessoas têm aquilo que é muitas das vezes a doença mental. Mas antes da doença mental há o sofrimento psicológico que também muitas das vezes é pouco tido em conta e que leva muitas das vezes à doença mental. Certo. Doutora Ana, gostava de perguntar qual o apoio, ou qual o impacto, aliás, do apoio psicológico nas vítimas de violência doméstica. Boa tarde também a todos e agradeço o convite. Este apoio permite-nos, para além do apoio social, que é muito importante para a reestruturação das vítimas, permite-nos que elas, num primeiro momento, consigam adquirir alguma funcionalidade, porque estamos a falar de situações, muitas vezes, que atenta contra a própria vida e contra a sua saúde mental de uma maneira geral e, portanto, trazer-nos alguma funcionalidade dentro da destruturação que acontece. E depois permitir-lhes que muitas vezes nem tem a ver com trabalhar os recursos que elas já têm, trabalhar os recursos que têm de forma a potenciá-los para que consigam depois reestruturar-se do ponto de vista psicológico e, inevitavelmente, na sua vida, no seu dia-a-dia, noutras vertentes, poderem reestruturar-se para poder autonomizar-se e verem-se fora desta vivência que marca de forma significativa a experiência que elas ultrapassam, que elas passam. Doutora Sofia, no seguimento da questão da doutora Ana, queria lhe perguntar qual o impacto do apoio psicológico, mas desta vez nas crianças. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. O apoio psicológico é importante em qualquer fase de desenvolvimento. Será impactante em qualquer fase de desenvolvimento. Quando falamos no apoio psicológico nas crianças, eu acho que estamos a falar de uma fase extremamente importante, porque é uma fase que vai ter repercussões durante todo o percurso de vida que nós temos, não é? Porque a formação nos primeiros 5 anos é fundamental para aquilo que nós mais tarde vamos ser. O apoio psicológico nas crianças é muito importante também, porque nós nem sempre conseguimos, ou as crianças têm dificuldade em verbalizar, como dizia também o seu professor doutor, o sofrimento, quando estão em sofrimento. E como não conseguem verbalizar, muitas vezes os adultos têm dificuldade em aperceber-se ou em compreender, porque não é dito. E muitas vezes não é dito por palavras, não é verbalizado. É uma linguagem não verbal, é aquilo que muitas vezes é tido como comportamentos de agressão, comportamentos de oposição, comportamentos que muitas vezes não são compreendidos como tal, são compreendidos como às vezes falta de educação ou
falta de regras, e não. É apenas uma forma delas estarem a exprimir sofrimento. É uma forma delas estarem a exprimir que algo não está bem. E aí sim é importante que, por vezes, só os profissionais da área, ou do ensino, é que conseguem perceber e muitas vezes fazer ver às pessoas com responsabilidade parental que será importante ter algum apoio. Porque se este sofrimento, que por condições familiares, condições externas, por condições internas, surge na criança, não tiver o tal acompanhamento psicológico, pode mais tarde desenvolver outro tipo de patologias, outro tipo de complicações que aí sim podem causar um gigante sofrimento e poderá ser evitado se for numa fase precoce feito algum acompanhamento nestas crianças. E como volto a dizer, a grande questão é que elas muitas vezes não verbalizam, ou quase nunca verbalizam, que têm alguma necessidade. É mais o comportamento que demonstra isso. Professor Eduardo, falamos há bocadinho que somos seres multidimensionais e que podemos estar bem numa das nossas áreas e não estar na outra e ter o sofrimento. Queria lhe perguntar nesse sentido, qual o impacto da saúde mental no desempenho das funções, quer na esfera profissional, quer na esfera familiar, se complementam, se uma atrapalha a outra? Uma implica a outra e a outra não consegue ver sem a outra, né? Um bocadinho neste aspecto que às vezes temos esta ideia de que temos que deixar as coisas do trabalho à porta de casa e as coisas de casa à porta do trabalho. Parece que tiramos, né, o cérebro ou a mente e que desligamos. De facto, é uma questão muito interessante que me coloca, porque temos que perceber que, efetivamente, cada vez mais existem pressões muito grandes, quer a nível laboral, quer a nível pessoal, de exigências pessoais, que muitas das vezes os recursos internos de cada um de nós têm limites. E às vezes o que acontece é que nós podemos ser heróis, sem dúvida, ultrapassar esses limites, mas muitas vezes não percebemos o que é que está a acontecer no mundo do trabalho. Temos muita pressão, porque é uma fonte económica, é uma fonte de sobrevivência financeira, e eu tenho que investir, tenho condições, se calhar, muitas vezes precárias e sujeito-me até alguma sobrecarga e até a um risco laboral, e que depois isto vai ter transfiguração em casa. Os colegas falavam das crianças e que muitas das vezes são as crianças que vão levar com isto, porque eu não tenho tempo para elas, e depois, como não tenho tempo para elas e quando dou conta as crianças já cresceram, por exemplo, eu sinto com uma culpabilidade muito grande porque desperdicei o meu tempo. Então aquela dimensão do meu bem-estar, que tem que ser um bem-estar equilibrado e homogéneo, muitas das vezes fica muito desnivelado e eu tento compensar de um lado, mas é como uma manta que é curta. Puxo de um lado e fico com os pés de fora, puxo para o outro e fico com os braços de fora. O importante é que haja aqui, e as empresas hoje começam de uma forma já muito bem cuidada e organizada, a prepararem e a estarem atentos a estas dimensões daquilo que nós chamamos de avaliação dos riscos psicossociais. E a Ordem tem feito aqui uma divulgação muito grande e temos vindo, nomeadamente, é muito interessante perceber que mesmo a nível das autarquias, hoje temos uma série de autarquias, nomeadamente na região norte, que estão a fazer a avaliação aos seus trabalhadores, aos seus colaboradores. E porquê? Porque nós sabemos também que uma das dimensões que leva a que as pessoas vivenciem o sofrimento é fugir do sítio onde estão a sofrer. No local de trabalho é um sítio agreste, naturalmente vão meter aquilo que todos nós sabemos que é a baixa médica. E de facto isto depois tem, a nível da própria produtividade das empresas, também elas são muito atacadas por isto. Portanto, e as empresas começaram a perceber que se eu tiver um colaborador que está saudavelmente a trabalhar, está feliz, tem um propósito para o que faz, naturalmente vai produzir muito mais. É uma relação de benefício para ambas as partes. Para ambas as partes, sem dúvida. Doutora Ana, perguntava quais as dificuldades que o serviço, o qual representa o Gabinete de Apoio à Vítima Sénior, enfrentou durante a pandemia, que ainda se encontra a enfrentar. Sim, já com menos impacto neste aspecto, e agora sim estamos a perceber que realmente muitas pessoas não recorreram ao apoio e estiveram afastadas dos serviços. As nossas dificuldades eu acho que eram transversais a todos os serviços que exigem a presença, que exigem alguma
proximidade, não é? Eu se faço este acompanhamento e tivemos que nos adaptar e foi funcionando, sendo certo que nós estávamos aqui a falar de pessoas séniores e portanto esta dificuldade era acrescida porque não pudemos ou não era tão acessível utilizarmos as videochamadas. Mas foram essas dificuldades que sentimos mais, que era ou as pessoas não apareciam ao serviço, efetivamente nós tivemos que arranjar alternativas para nos salvaguardarmos a nós e às pessoas para manter o presencial, mas havia muita gente que não se sentia confortável com isso e, portanto, muitas pessoas que acabaram por não manter os acompanhamentos, cessarem acompanhamentos em fases fundamentais. E quando as pessoas vinham, a verdade é que o facto de termos um acrílico, o facto de estarmos de máscara, que para nós, psicólogos, a expressão e o não verbal é tão importante, dificultava-nos bastante a leitura da própria pessoa. Portanto, e de uma maneira geral, acho que todos os psicólogos acabam por ter tido estas dificuldades. Nós só temos o facto das pessoas terem mais idade, mais dificuldade de acesso às novas tecnologias para podermos ter aqui alternativas. Doutora Sofia, sabemos que a continuidade e a presença de psicólogos nas escolas, sobretudo em determinados contextos mais frágeis, seja porque a vertente das suas vidas for, é muito importante para progredir e para termos uma educação mais inclusiva e de qualidade. Dada a sua experiência no projeto, gostava de saber a sua opinião. A minha experiência diz que é fundamental. Infelizmente, a presença dos psicólogos nas escolas é escassa, seja desde a escola primária, ensino primário, ensino superior. Todos sabemos que é insuficiente a resposta para a demanda. No entanto, é fundamental em todos os contextos, independentemente de eles serem mais débeis, digamos, ou considerados não débeis, ou seja, quer dizer, em contextos sociais, tanto com maiores dificuldades, como em contextos sociais, digamos, considerada elite. Porque a realidade de hoje em dia, mesmo nos jovens e nos adolescentes, exige muito deles. E nós vemos e associamos muitas vezes, por exemplo, o bullying a meios sociais desfavorecidos, mas a realidade é que não. Existe em qualquer meio. Desde o melhor colégio privado a uma escola básica pública. Portanto, a presença dos psicólogos é fundamental e, como era dito há pouco, até porque as crianças estão cada vez, os adolescentes, menos na companhia dos pais. Os pais que têm muito pouco tempo livre para as acompanhar. Muitas vezes delegam nas instituições a função de os educar, o que não parece que seja o melhor caminho, mas pelo menos é importante que haja pessoas nestas vertentes que consigam estar atentas ao desenvolvimento, estar atentas aos conflitos, estar atentas ao sofrimento que muitas vezes as crianças não expressam em casa, porque mesmo na adolescência a comunicação nem sempre é conseguida da melhor forma à noite, até porque os pais estão cansados, as crianças estão atrás dos ecrãs e nem sempre há uma comunicação produtiva. Portanto, muitas vezes a presença de um psicólogo que consiga se aperceber de algumas lacunas, de alguns conflitos, de algum sofrimento que possa estar a existir nas crianças, nos jovens, é fundamental. Fundamental para poder dar um certo apoio que muitas vezes os pais até não têm capacidade de usar. Professor Eduardo, perguntava-lhe agora quais as medidas que a Ordem dos Psicólogos espera que sejam aplicadas num futuro próximo para que a sociedade civil tenha um acesso mais facilitado ao apoio psicológico. Se me permite, há bocadinho falava do estigma da saúde ou da doença mental. Hoje o estigma não é tanto em relação à doença, ao sofrimento das pessoas. O estigma hoje nós podemos dizer que é exatamente a falta de acesso, a falta de acessibilidade, e há uma outra dimensão que
que é fundamental, e penso que aqui a sociedade civil tem mesmo que assumir isto como um desígnio deles e não de uma ordem, não dos psicólogos, mas das pessoas, que passa pela acessibilidade e pela equidade da acessibilidade. Ou seja, quando as pessoas estão em sofrimento, quando as pessoas estão com uma doença mental, naturalmente estão mais frágeis e mais vulneráveis. Se associarmos a isto questões económicas, ainda ficam mais vulneráveis e mais frágeis. O que é que acontece? São estas pessoas que, porque não têm acesso, porque questões financeiras ainda dificulta mais esta acessibilidade, porque o Serviço Nacional de Saúde, é importante nós dizermos que o Serviço Nacional de Saúde tem 300 psicólogos nos centros de saúde para todo o país, 300, não são 3.000, são 300 psicólogos em todo o país, e tem 1.000 psicólogos nos hospitais. Portanto, estamos a falar de cerca de 1.300 psicólogos, quando hoje se fala muito de muitos técnicos, muitos profissionais das outras áreas. Nós somos 1.300 a nível nacional, portanto, para atender a população portuguesa, para 10 milhões de portugueses. Desde aí vemos logo o que é que está a acontecer, o desnível, mais uma vez, que é significativo. E depois vemos que quem tiver possibilidades económicas recorre a apoio privado e, naturalmente, aqui também está a beneficiar de não ser tão vulnerável, nem estar tão fragilizado por ter recursos económicos. E isto é uma medida social que é de uma desigualdade tremenda. O que é que nós temos vindo a fazer, e a Ordem tem aqui tido um papel preponderante, desde dimensões mais políticas, de estruturas que no próprio terreno, que de facto já se tenta implementar isto. Agora, repare, temos uma outra dimensão, que é, se precisar, Eduardo, preciso no SNS de uma consulta de psicologia, tenho que ir ao médico para ele me pedir uma consulta de psiquiatria no hospital, para depois o psiquiatra se entender, pode não entender, não é? Pode achar que não é preciso, me pedir uma consulta de psicologia. Portanto, estão a ver o tempo que isto demora. Okay? E fazem de mim um anencéfalo, porque eu não sei se posso pedir uma consulta de psicologia, porque eles acham que eu não posso pedir. Porque tenho que ter aqui outras barreiras. Mas se eu, a nível privado, quiser ir a um psicólogo, eu, Eduardo, vou a um psicólogo, vejo a listagem dos psicólogos da Ordem, vejo qual é o currículo que eu dou e vou. E já posso. Porquê? Porque tenho dinheiro. Isto é uma desigualdade brutal. E a Ordem tem vindo a tentar que, de facto, estas políticas que estão muito alocadas não à saúde mental, porque se nós falássemos de saúde mental, teríamos um programa que era dedicado à saúde mental. O que nós temos é um programa de doença mental que está, mais uma vez, não naquilo que é importantíssimo da prevenção, mas está na remediação. Portanto, é por isso que Portugal está no top 10, no top 2 até dos antidepressivos e dos ansiolíticos de consumo. Portanto, naturalmente, se eu for ao médico de família, se ele achar que eu estou a precisar de uma ajuda psicológica, mas não tendo essa possibilidade de acesso, dá-me uma pastilhinha para me anestesiar durante algum tempo, para que o sofrimento possa minorar e para que a doença mais tarde vá aparecer outra vez. Portanto, é um bocadinho isto que nós temos vindo de uma forma muito concreta e temos vindo até divulgar muitos documentos para aquilo que é fundamental, que é a literacia psicológica da própria população perceber, porque isto é um direito, não é? Falamos muito de direitos, acesso ao médico de família, é fundamental, mas também nós temos centros de saúde que têm listas de espera de mais de 2 anos. Não faz muito sentido, não é? Eu sou diretor do serviço de psicologia do Centro Hospitalar São João, temos uma lista de espera de cerca de 1.200 doentes, que temos que os ver em 120 dias, não é? Com toda uma sobrecarga brutal. Portanto, é de facto um funil, não é? Muita gente para poucos recursos. Exato. Quero agradecer novamente aos nossos 3 convidados por estarem hoje connosco a debater este tema tão importante da saúde mental. Quanto a si, despeço-me por hoje e voltamos para a semana para mais um Falar Informal. Obrigada.